Olá, estamos de volta com o Senado agora. O Senado aprovou uma medida provisória de interesse das empresas e de seus contadores. É a MP 685. A provisória atualiza 12 taxas que há tempos estavam sem reajuste. Elas são cobradas, por exemplo, pela Polícia Federal e por agências reguladoras, como a ANEEL e a Anvisa. O texto aprovado pelo Senado permite a correção de metade da defasagem acumulada. Depois disso, o reajuste não pode ultrapassar a inflação. O senador Capiberibe questionou. Para onde está indo o dinheiro das agências reguladoras, as taxas fantásticas que são arrecadadas todos os anos? A MP também institui o programa de redução de litígios tributários. Ele incentiva empresas que devem algum imposto, mas questionam a cobrança, a desistirem do processo. A maior parte da dívida poderá ser paga com créditos de prejuízo fiscal. Interessante para o governo, interessante para as empresas em litígio e é um programa de adesão. Aquelas empresas que queiram aderir terão, com certeza, as vantagens importantes e dá possibilidade ao governo de ter uma arrecadação que é fundamental no momento de hoje. Os deputados haviam retirado do projeto o texto que ampliava o poder da Receita Federal contra a elisão fiscal, quando empresas usam brechas na lei para não pagar impostos. Os senadores reestabeleceram o texto original. Ele prevê que as empresas devem enviar à Receita o planejamento tributário, com uma justificativa para cada operação. Se o fisco não reconhecer as operações tributárias, a empresa deverá pagar os impostos devidos com juros. É algo que dá mais poder à Receita Federal, que é uma instituição que precisa ser fortalecida para defender o contribuinte desse país e combater a sonegação nesse país, que é extremamente elevada. O texto volta para a Câmara dos Deputados e tem que ser votado até o dia 18 de novembro para não perder a validade. Os senadores também aprovaram um novo prazo para que a lei das ONGs comece a valer. O marco regulatório das organizações não governamentais deveria ter entrado em vigor em novembro do ano passado. Mas grande parte das instituições que recebem dinheiro público não conseguiu se adaptar a tempo. Uma medida provisória ampliou o prazo para o início de 2017. No Congresso, os parlamentares incluíram mais de 80 artigos, modificando a lei original. A revisora da MP explica alguns pontos da matéria. Nós tínhamos problemas graves, como, por exemplo, é preciso fazer chamada pública para repassar recursos públicos para qualquer entidade da sociedade civil. Mas nós tínhamos algumas entidades, como hospitais, clínicas, que já recebem recursos e fornecem ao SUS serviços há muito tempo. Se nós fôssemos fazer chamadas públicas em relação a essas entidades, nós poderíamos correr o risco da descontinuidade do serviço. Então, a MP está reordenando isso. A questão também de prestação de contas de entidades, tem uma diferença entre entidades mais complexas e menos complexas. A questão das compras, a lei anterior exigia que as entidades tivessem um regulamento de compras quase igual à lei 8666. Nós estamos tirando isso, mas também ao mesmo tempo estamos dando mais transparência e fazendo cobranças de maior fiscalização. No Brasil existem cerca de 300 mil ONGs. Nesse número estão incluídas Santas Casas e a Paz. Para entrar em vigor, a medida provisória 684 agora tem que ser sancionada pela presidente Dilma Rousseff. O plenário também aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei da Câmara que transforma de nível médio em nível superior os cargos da carreira da Polícia Civil do Distrito Federal. A proposta segue agora para a sanção presidencial. Estudantes de pós-graduação com bolsa de estudo do governo podem ser obrigados a prestar serviço em escolas públicas. É o que determina um projeto que recebeu o aval da maioria dos senadores. O autor do projeto, Cristóvão Buarque, explica que é uma forma desses estudantes devolverem ao país uma parte do que receberam. Isso tem uma coisa muito positiva, que é fazer com que, no caso do Brasil, crianças que nunca viram um cientista na vida, nunca viram. No Brasil, a imensa maioria das crianças, nunca, nenhum deles viu um cientista. Eles vão ter contato. Chega o cientista, fala, conversa, diz qual é o trabalho dele. Preparei um projeto de lei que todo aluno bolsista do governo brasileiro que fizer um mestrado ou um doutorado, ele terá que fazer palestras nas escolas públicas. É só isso o projeto.
O projeto do senador Cristóvão Buarque vai agora para a Câmara dos Deputados. A Comissão de Educação discutiu em audiência pública a Base Nacional Comum Curricular, documento que apresenta o conteúdo que deve ser ensinado em todas as escolas do país. A Base Nacional Comum Curricular no ensino básico está prevista na Constituição. Em setembro, o MEC apresentou o texto preliminar, que está disponível para consulta pública no site basenacionalcomum.mec.gov.br até 15 de dezembro. Em seguida, a proposta será avaliada pelo Conselho Nacional de Educação, que deve emitir um parecer até junho de 2016, data definida pelo Plano Nacional de Educação para cumprimento da meta de estabelecer objetivos de aprendizagem. O objetivo da Base Comum é apontar o que todo estudante brasileiro precisa aprender, desde a educação infantil até o fim do ensino médio. Pelo menos 60% do currículo das 190 mil escolas públicas de ensino básico deve ser padronizado. Os convidados da audiência pública elogiaram a proposta e sugeriram alguns ajustes. Ela contém temas relevantes, ela apresenta a progressão ano a ano, que é uma meta, né? A cada ano eu saber o que vai ser ensinado e cada ano ser um pouco mais do que o ano anterior. E ela propõe um bom nível de expectativas de aprendizagem. Mas também aparecem, como era esperado, que há aspectos para serem melhorados. Então, um aspecto que é consenso é que a proposta para a educação infantil ela precisa de uma profunda revisão. As contribuições para o texto podem ser feitas de forma individual ou coletiva, em nome de organizações ou escolas. Mas existe uma preocupação de que os professores não consigam participar da discussão. O grande desafio é fazer essa discussão chegar na escola. E aí tem que ter o engajamento das secretarias de educação municipais, estaduais. A gente tem o obstáculo da formação dos professores mesmo também, né? Eu digo sempre, eu repito nessa comissão, acho que todo mundo já me ouviu dizer isso. Não se ensina a ensinar. É o grande problema. O senador Lazier Martins disse que tem certeza que só com uma melhora na educação o Brasil vai conseguir se tornar um país mais competitivo internacionalmente, a exemplo do que fez a Coreia. Mas ele se disse preocupado com a situação da educação nacional. Eu notei pouca dedicação ao problema valorização dos professores. Sem valorizar os nossos professores, não chegaremos a lugar nenhum. Um consórcio interestadual para o desenvolvimento envolvendo 6 unidades da federação está sendo criado esta semana em Brasília. Os governadores desses 5 estados do Brasil Central e mais o do Distrito Federal falaram da iniciativa em audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Goiás, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Rondônia e Tocantins. 4 estados da região Centro-Oeste e 2 da região Norte formam agora um único bloco. A ideia é unir forças para resolver problemas e implementar ações de desenvolvimento. O desafio é que esta união desse bloco para a busca, né, de investimentos comuns no Brasil Central e cobrar da União o que a União deve para o Brasil Central. Nós não podemos competir entre nós, entre os estados consorciados nesta pessoa jurídica. Uma reunião de grande dinamismo econômico e que, se trabalhar de forma articulada, pode contribuir para o Brasil sair desse momento difícil, criando uma política de desenvolvimento nacional a partir do desenvolvimento regional. Os 6 estados que formam o consórcio ocupam cerca de 25% do território nacional. Com mais de 20 milhões de habitantes, o Brasil Central responde hoje por 11,27% do PIB brasileiro. Uma força que vem principalmente da agropecuária, um dos principais pontos na agenda prioritária definida pelo consórcio. Melhorar a infraestrutura, industrialização, educação, estimular o empreendedorismo, a inovação e a competitividade também são desafios que os estados pretendem defender juntos. Na audiência pública, eles ressaltaram a força do grupo. O Brasil passa hoje pelo Brasil Central. A nossa capacidade de agir de forma coletiva hoje, na busca de alternativas econômicas, senhores senadores, senhores deputados, e sociais,
é justamente para mostrar o outro lado. Uma insurreição pequena de governadores de estados singelos, mas importantes, onde, se existe PIB positivo neste país, esse PIB positivo está no Centro-Oeste. Os estados, principalmente do Brasil Central, podem responder muito rapidamente, com ajuda nas suas economias locais, para fortalecer o desenvolvimento, ampliar o crescimento dessas regiões e, principalmente, ampliar a produtividade, produção e opções de desenvolvimento, geração de emprego e oportunidades nos nossos estados. Presidente do consórcio, o governador de Goiás, Marconi Perillo, pediu a ajuda do Congresso. Nós estamos extremamente confiantes de que esse consórcio haverá de deixar um legado extraordinário para o futuro. Nós teremos condições de investir muito em logística e infraestrutura se contarmos com o apoio dos senhores e senhoras na alteração de algumas legislações. Talvez o Brasil Central possa estimular esta casa a votar o mais rápido possível esse Plano Nacional de Desenvolvimento Regional, que inclusive trabalha com todas essas questões. A questão de infraestrutura e logística, a questão de ciência e tecnologia, a questão ambiental, de educação, do agronegócio, da industrialização, de forma diferenciada, percebendo que existem vários Brasis dentro de um único Brasil. Depois da audiência pública, os governadores foram recebidos pelo presidente do Senado, Renan Calheiros. O presidente Renan está disposto a encaminhar a pauta de interesses da região, que é uma pauta federativa. Eu entendo que nós estamos diante de algo novo. A Comissão de Orçamento fez a primeira tentativa de votar o relatório final da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem. O texto determina que o setor público encerre 2016 com um superávit primário de 43,8 bilhões de reais, com a possibilidade de que esta meta seja reduzida. O debate começou pelo 5º adendo ao parecer da LDO, incluído nesta terça-feira pelo deputado Ricardo Teobaldo, que autoriza o governo federal a abater até 30 bilhões de reais da meta fiscal do ano que vem em investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Mas o relator geral da Lei Orçamentária de 2016, deputado Ricardo Barros, sugeriu que a redução proposta fosse de 20 bilhões de reais. Quanto menos liberdade nós dermos ao governo de flexibilizar a meta fiscal, mais nós sinalizamos ao mercado e aos brasileiros que o governo colocará suas contas em dia. O relator da LDO acatou a sugestão e o assunto ainda rendeu um longo debate. Ajuste fiscal é identificar onde ele pode reduzir gastos públicos de maneira adequada, sem sacrificar o mais pobre. Programas sociais estão se perdendo. Eu, por exemplo, fazia crítica aos meus antigos líderes, mas eu tinha que reconhecer, a Bolsa Família tirou milhões da miséria. Tenho primos que fizeram universidade porque tiveram acesso a algumas formas, crédito, ProUni, etc. O pedido que nós fazemos ao relator é que ele pudesse abrir mão desse adendo que permite ao governo uma flexibilidade que ele não deve ter. A mesa decidiu suspender a sessão. Eu estou declarando aqui o encerramento das inscrições para o debate. A atitude não agradou a senadora Rose de Freitas. Essa discussão aconteceu fazendo isso que aconteceu aqui agora, de nós terminarmos uma votação sem votar o principal, que é a LDO. A Comissão da Agenda Brasil aprovou o aumento do percentual de biodiesel no óleo combustível. Outro projeto chancelado pelos parlamentares pode reforçar o caixa de estados e municípios. O projeto permite que estados e municípios usem o dinheiro dos depósitos judiciais para pagar despesas. Seriam mais de 21 bilhões de reais. O texto dá 45 dias para que os bancos transfiram para os cofres dos governos e prefeituras 70% dos valores. Se as instituições não cumprirem a lei, vão pagar multa. Quais são as forças, os setores que de alguma maneira se opõem à aplicação rápida, suave da lei? São os bancos e os tribunais de justiça. Os bancos, é natural, querem ter um recurso que paga a remuneração da poupança. Se eles aplicam em Selic, ganha a diferença. Moleza. Mais ainda,
o caso dos tribunais de justiça, porque habitualmente eles têm um percentual dos recursos. A Comissão da Agenda Brasil aprovou ainda um projeto que eleva a quantidade de biodiesel adicionado ao óleo combustível. O percentual passaria de 7% para 8% em 12 meses após a sanção da proposta, chegando a 10% em 36 meses. No transporte público, a mistura seria de 20% e o combustível usado em trens, tratores e barcos poderia ter até 30% de biodiesel. Ganha o meio ambiente, ganha o país nas suas receitas, ganha os produtores que têm as matérias-primas disponíveis e o outro setor, que é o setor da indústria de biodiesel, que é um setor de indústria nova no país, tem poucos anos, talvez 10 anos, e que a cada ano se renova, a cada ano ganha tecnologia. Os senadores também aprovaram um projeto que define normas para a negociação coletiva dos servidores da União, dos estados e municípios. A Comissão de Infraestrutura aprovou nesta quarta-feira o projeto que extingue o adicional cobrado pela prestadora do serviço de telefonia móvel por chamada recebida ou originada fora da área em que ela foi registrada, serviço conhecido como roaming. A proposta será agora examinada pela Câmara dos Deputados. A ideia é que, no aspecto da ligação e dentro da faixa de mesma cobertura, esse usuário não deve pagar mais o acréscimo quando ele está na taxa dentro da sua área de cobertura ou quando a ligação, mesmo sendo feita em outro estado, fora da sua área de cobertura, que a operadora é obrigada a usar a rede dentro da sua área de cobertura. A taxa de roaming pode ser cobrada nesse aspecto da transferência e não a cobrança da taxa de roaming no processo de conversação usando a rede dentro da área de cobertura que foi anunciada pela operadora. A CPI do futebol foi prorrogada até junho do próximo ano. O presidente do colegiado disse que a comissão tem material suficiente para justificar o aumento do prazo para concluir as investigações. Já a reunião que deveria ter acontecido nesta quarta-feira foi adiada para a próxima semana. A gente entende que esse tempo que resta de CPI não será um tempo satisfatório para que a gente possa fazer uma investigação, que a CPI está andando do jeito que tem que andar, está no curso correto. Quarta-feira a gente colocará tudo que seria colocado hoje para ser votado e eu acredito que a gente não tenha problema nenhum, principalmente depois que todos tiveram a oportunidade de ver o que a gente já viu. Mais dinheiro para as APAES e mais rigor contra o racismo na internet. 2 das 6 propostas aprovadas na Comissão de Direitos Humanos, que seguem para análise de outras comissões. O projeto do senador Romário, relatado pelo senador Flecha Ribeiro, destina 1% da arrecadação bruta de todas as loterias da Caixa Econômica Federal para associações de pais e amigos dos excepcionais, as APAES, e para as associações Pestalozzi. A proposta vai para a Comissão de Assuntos Econômicos. O autor justifica a iniciativa com fundamento na importância de destinar recursos da arrecadação das loterias, que hoje já são destinadas para o esporte, que também sejam, então, destinados para entidades que tradicionalmente prestam serviços importantes de caráter socioeducacional para pessoas com deficiência intelectual ou com necessidades educacionais especiais. Outro projeto aprovado e que segue para a Comissão de Constituição e Justiça permite que indígenas tenham em seus registros de nascimento, casamento e óbito e em sua carteira de identidade informações sobre a condição indígena e etnia. Ele se diz que é índio, as pessoas não entendem, não conhecem, não sabem. Então, na identidade que a pessoa tem, já vai vir identificada a sua etnia e tudo mais. Isso dá a eles uma qualidade, né, um respeito e os seus direitos adquiridos. Os senadores aprovaram ainda uma proposta que torna crime a veiculação na internet ou outras redes públicas de mensagens que incitem a discriminação de raça,
cor, etnia, religião ou procedência nacional. O texto, que ainda vai ser analisado na Comissão de Constituição e Justiça, prevê pena de 1 a 3 anos de reclusão e multa. Vimos recentemente o caso da artista, atriz, que todos nós admiramos, Thaís Araújo, que foi chamada de tudo pela internet. O camarada se bota atrás do computador e diz o que bem entende. É uma violência truculenta contra as pessoas, porque as pessoas que às vezes veem um monte de ofensa pelas redes, ficam às vezes até na dúvida, mas o que é isso mesmo? A senadora Maria do Carmo Alves se licenciou nesta quarta-feira. Ela assume a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Aracaju. A democrata foi substituída pelo primeiro suplente, Ricardo Franco. Eleito pelo Democratas, Ricardo Franco é empresário e filho do ex-governador do Sergipe, Albano Franco. O substituto de Maria do Carmo Alves tomou posse na sessão desta quarta-feira. Este é o primeiro cargo público que ele ocupa. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Ficamos por aqui. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Obrigado pela companhia e até a próxima.